Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. São 17 horas aqui na cidade de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Hoje nós estamos com uma temperatura em torno de 27 graus e estamos começando a nossa live de quarta-feira. Lembrando a vocês que no sábado nós não teremos nosso encontro, o nosso papo, porque estaremos em Palmares com a nossa exposição 50 anos. Estarei completando 50 anos de idade e nós faremos uma exposição chamada 50 anos de Codô, na cidade de Palmares, no Instituto de Belas Artes Vale do Una. A exposição começa na sexta, com o corredor coletivo. Iremos para o sábado com a nossa exposição às 18 horas e 30 minutos. E no domingo também teremos a Festival na Migração dos Peixes, lá em Palmares, Pernambuco, certo? E hoje o nosso convidado estará aqui daqui a pouquinho. Ele foi redator do TV Pirata, redator e também ator no Boris para Maiores. Ele foi integrante do Caceta e Planeta, além de um dos caras, atuou também em Caceta e Planeta, e também é um dos mais conhecidos humoristas brasileiros trabalhando. Ele está chegando agora. Cláudio Manuel. Fala, doutor. Boa tarde, Clodoaldo, tudo bem? Obrigado pelo convite. E eu ainda peguei você falando de mim, ainda bem que você falou bem pelas costas, que falar bem pela frente é meio foda. E eu vi você falando de mim enquanto eu estava esperando a conexão. Muito obrigado a todo mundo que apareceu nesse final de tarde, nessa quarta-feira, aqui no Rio de Janeiro, meio nublé. Tudo bem com o senhor? Diga. Cláudio, nós é que estamos emocionados, assim, é bem... Eu vou explicar a dinâmica do papo. O papo não é uma entrevista, é um bate-papo. E os assuntos vão à medida da conversa. Eu fiz uma breve narrativa sua, te apresentando, que não era necessário, né? Mas, enfim. Cláudio, em 28 de abril de 92, eu estava numa cidade de Caibi. Caibi é uma cidade bem pequena, tem 6 mil habitantes. E foi aí que eu comecei a conhecer vocês, pelo primeiro programa de vocês. E de lá para cá, eu tenho acompanhado quase tudo que vocês fazem e dizer a você que é isso. Parando a tietagem, vamos a algumas coisas que eu quero conversar com você. Principalmente, eu queria que você comentasse um pouquinho. Você agora também é integrante do Brasil Paralelo, né? Ainda é integrante? Não chega a ser integrante, não, cara. Me convidaram para participar de um painel deles há muito tempo atrás e eu fui um dos entrevistados, entendeu? Não sou integrante, eu não integro nada, sou um desintegrante. Eu participei de uma entrevista, respondi o que me perguntaram, como no caso aqui, do mesmo jeito que eu não sou um integrante agora, foi só isso, só foi um depoimento. Me perguntaram sobre Brasil, o que eu pensava das coisas, posicionamento, digamos assim, ideológico e qualquer coisa do gênero. E deu entrevista como outras pessoas também, acho que o Pondé também deu entrevista, não sei. Mas, por aí, diga, mas pergunte, só foi um esclarecimento. Uma vez você disse que não se julga um humorista e que você tinha que o Montenegro estivesse atrás de você num hotel e dissesse, não é mesmo, muito menos ator. Não, ator. Ator. Você ainda não ator e Não, não humorista? não, eu falei isso como enquanto eu não conseguia me dizer, não humorista, não conseguia me dizer ator. Que o fato de ser ator foi muito casual, estou experimentando com a melhor posição. Foi muito, sim, eu achava que era muito circunstancial. A gente já tinha começado a fazer show, mas show
a gente também não fazia sketch, quando a gente começou a fazer apresentações ao vivo, era uma banda, a gente fez música, cantava, tinha um sketch ou outro, até porque a gente escrevia, né, sketch para televisão, para TV Pirata, como você mencionou aí, para um elenco foda, né? Então a gente não queria competir com a gente mesmo, ainda mais nunca tendo sonhado em ser ator. Porque, em geral, quando você pergunta para um ator, quando é que você pensou em ser ator? O cara fala, uns 2 anos de idade, dentro da barriga da minha mãe. Só que a gente nunca tinha pensado, eu, pelo menos, nunca tinha pensado nisso. Então, eu sempre achei. E a gente foi para frente das câmeras para fazer um carnaval em 1990, e depois para fazer o Dores para Maiores em 91, e o Caceta Planeta Urgente em 92. Mas isso foi por causa de uma circunstância, porque o programa, que primeiro foi o fim do TV Pirata por causa do Pantanal, depois teve o fim o fim do Dores para Maiores, que foi o programa que a gente seguiu, porque a Dores não queria fazer mais um programa de humor, e aí chegou o Cacete do Planeta Urgente. Mas, assim, essa coisa de estar na frente das câmeras, eu brincava com isso, que toda vez que tinha profissão, é difícil falar profissão. Hoje até você escreve roteirista, ator, autor, tudo bem, mas não era profissão, né? Então você botava aí, eu não queria botar ator, porque eu não me julgava ator. Eu falava isso, o dia que eu escrever ator vai aparecer a Fernanda Montenegro dizendo, mas não é mesmo. Não é assim, hoje, sem sacanagem, assim, é difícil me julgar. Eu trabalho como ator, não tenho o menor problema. Gosto, me divirto. Já fiz um longa-metragem que nem foi lançado ainda, já tem uns 2 anos. Fui convidado agora para fazer uma série como ator e também um outro longa como ator. Topo, acho divertido, mas não é como se fala hoje, core business, entendeu? Não é meu principal, entendeu? Mas pode seguir. Fala, Você por favor. está fazendo trabalhos fora do humor também? Ou sempre com a vibe de humor? Cara, em geral, assim, eu tenho feito. Vamos lá, tem uma zona cinza aí, né? A minha primeira experimentação, assim, digamos, solo, não foi solo, que foram com outras pessoas, todas fora do caceta. Foi o documentário do Simonal, que não era digamos assim, um produto de humor. Né? O Simonal Entendi. tinha até um lado, obviamente, né, durante a trajetória dele, que foi até o apogeu, que ele brincava com o humor, ele passava pelo humor, mas não é um documentário sobre humor, sobre um humorista, nada. Sobre a história, uma história que tem seu lado bastante trágico e dramático até. Depois eu fiz mais 2 documentários ainda, não ficção, sobre humor. Um chamado Tá Rindo de Quê? Humor e Ditadura, que tenta mostrar um painel sobre a produção humorística nesse período, e o outro chamado Rindo à Toa, Humor Sem Limites, que é exatamente sobre a cena humorística na época exata do fim do regime militar, que seria a tal da redemocratização. E que aí é uma época também meio especial. A do regime militar também foi especial, mas por um lado, digamos assim, ruim, e o outro lado foi especial porque tinha saído a censura do Estado e não tinha chegado nada no lugar ainda. Quer dizer, tinha chegado, digamos assim, a autocensura sempre teve aí, e as discussões ali entre, sei lá, a editoria do jornal, a editoria da emissora, mas não existia uma. Não tinha, eu sempre falo assim, tinha ido, o departamento de censura tinha sido fechado e não tinha chegado o algoritmo. E todo mundo com muita coisa no baú, muita coisa esperando a vez. Então foi uma geração inteira, não só no humor, você teve na música, ou no rock, dentro do humor, em várias plataformas, quadrinhos, besterol, um monte de coisa. Então, documentários sobre isso. Então, são documentários sobre humor. Fiz um sobre o Chacrinha, que é um personagem também que passa sobre o humor, mas não foi lançado. A produtora já está pronta há uns 2 anos, mas a produtora não lançou ainda por questões dela. E estou fazendo agora uma série documental sobre o Bussunda. São 4 episódios para a Globoplay, estou trabalhando nisso agora, atualmente. Sempre agora, desses todos que eu falei agora, tudo como diretor, produtor, do Simonal até a do Bussunda, tudo trabalhando nessa. No do Bussunda, eu até apareço em frente das câmeras, porque o mote é meu amigo Bussunda. Eu entro também, digamos assim, dentro da história nos outros documentários
esse segundo do humor que eu falei, eu apareço também, mas como entrevistado por um outro camarada que fez. Eu fiz com mais dois diretores, pelos outros dois, entrevistado por eles, mas assim, eu aparecia nessa qualidade de depoente. Agora eu tenho uma certa. Eu conduzo meio, né, a série. Então, é mais assim, a diferença é que a palheta, né, aumentou. Faço humor e faço guerra também. E estou fazendo muito mais, digamos assim, direção, produção, concepção, tentar ter a ideia e aí destrinchar no roteiro mais pelo lado não ficção do que pelo lado ficção. O que eu estou bem afastado é a ficção. Assim, a ficção é que é um negócio. Mesmo eu leio bastante, tenho lido muito pouca ficção. Eu acho que a ficção realmente tem que comer muito arroz com feijão para se comparar com a realidade. A realidade em tudo é muito mais me impressiona muito mais, então me dá mais vontade nisso. Então a parte assim, do esquete de humor, do seriado de humor, eu prefiro assistir do que fazer. Hoje em dia, pode ser que daqui a uns anos me dê tesão de novo. Já fiz muito, tá bom demais. Diga. Outra coisa, Cláudio, vocês, quando começaram a Caceta, foi uma coisa que misturava reportagem e, e, e humor. Havia um improviso, a impressão que eu tinha quando eu via os seus programas, e ainda quando eu revejo hoje, é que era muita coisa improvisada. Porém, eu vi uma reportagem de vocês um dia, dizendo que cada coisa que vocês faziam era a questão do texto, era tudo feito em texto, tudo escrito, não tinha nada improvisado. Eu queria que você falasse da importância do texto, de como é que está o texto no Brasil hoje, como é que está o texto dos programas, o que você está lendo, o que você está vendo, piorou muito, melhorou muito, como é que está isso daí? Vamos lá, eu acho que todos os projetos que me chamaram, que eu coordenei, que deram certo, que deram errado, a primeira coisa que pergunto é quem vai escrever, entendeu? Assim, é óbvio, você Chaplin, você vê, isso vai em 1900 e nada, começando o século, você tem um documentário sobre ele que ele faz aquela coisa que parece que ele tropeçou no chão e foi engraçado, porque ele levou uma queda, tem lá tomada 117, 119, não sei o que. O que a gente tinha uma quentura é porque, obviamente, a gente foi o primeiro programa de humor que rompeu com o estúdio, foi pra rua, foi o primeiro programa de humor que viajou, entendeu? Pra rua até tinha umas coisas underground, assim, no Nordeste, assim, o próprio Marcelo Taz fazia em São Paulo, mas a coisa de viajar com um programa regular, um programa da TV Globo, no horário nobre, sem ser underground, foi a gente, entendeu? Mesmo TV Pirata era totalmente dentro de cenário, de figurino, e piada. O TV Pirata rompeu com outras coisas, outras pautas. A própria televisão foi trazida como objeto do texto. Isso foi uma novidade. O fim da claque foi outra. Mas nós fomos um programa que foi para a rua. Ao ir para a rua, você sempre está sujeito à chuva. Pô. É óbvio que tem um grau de imprevisibilidade, que é isso que a gente buscava. Mas é óbvio que a gente saía para a rua não sem saber o que fazer. A gente saía, primeiro a gente tinha toda a discussão de pauta, do qual é o tema que a gente quer, o que a gente. Dentro da pauta, do assunto, com que piada que dava ali, que formato que teria ali. No início, o formato era tudo reportagem de rua. Com o tempo, a gente foi agregando outras coisas, até pela confiança do trabalho, fomos virando ator, fomos fazendo personagem, fomos fazendo esquetes mais clássicos, seriados, paródia de novela, mas no início era só repórter 1, repórter 2. Então, nessa coisa de você estar fazendo na rua, a gente tinha um texto, a gente falou, isso dá que a gente chamava Povo Fala. Isso dá o Povo Fala. Então, geralmente a gente ia na rua ou para fazer entrevista com a galera, ou o que a gente chamava de presepada, fazer uma presepada na rua. Então, tinha uma coisa que a gente se propunha, eu, por exemplo, ia lá a gente fazia uma pauta com 15 perguntas, 10 perguntas. Aí, geralmente eram dois repórteres. A gente, em geral, para coisa, principalmente depois que começou a semanal, a gente, em vez de os dois fazendo todas as mesmas perguntas, a gente dividia, você faz essas, eu faço essa.
Aí eu ia falar, quando eu chegava assim, pô, essa já deu, já tem resposta engraçada. Eu não tinha a menor ideia qual era a resposta. E, obviamente, dependendo da resposta, podia te dar um repique que não estava previsto. Eu, obviamente, com o tempo, no meio do caminho, eu até ir de casa até a gravação, ia lendo, já ia imaginando o repique. Então, se o cara responder isso, eu vou por aqui. Se o cara responder, se o cara falar que sim, eu pego ele por aqui. Se ele falar que não, eu vou por acá. Se ele ficar em dúvida, eu faço isso. Isso porque isso era meu estilo. Agora, e tinha muita coisa que mesmo assim você não conseguia pensar em tudo, claro, entendeu? Você não conseguia pensar em todas as possibilidades. Era mais um exercício, um treinamento, primeiro para você ir decorando as perguntas e mais para aquilo ficar natural dentro de você, para virar uma conversa com a galera, mais do que uma entrevista com a galera. E por isso que a gente falava, pô, fala aí, entendeu? Então, e por isso muita gente, principalmente muita gente que se achava moderninha, mas que tem uma caretice própria, que achava que ao fato de você estar na rua, você estava humilhando o cara, que é aquele paternalismo que só consegue em casa de gente, digamos, que ele acha pobre, que ele sempre fala em nome do pobre, mas no dia que ele entra em casa de pobre, ele chora, emocionado, porque, obviamente, a distância dele para aquilo ali é imensa. A gente, se não é que não tivesse uma distância social naquele momento que a gente estava na televisão, mas antes disso, primeiro que ninguém tinha sido rico, e segundo que todo mundo aqui jogava bola na praia, jogava bola na rua, então nunca teve essa, entendeu? A gente nunca teve medo de gente, nunca saiu para gravar com segurança, porra nenhuma. Então, a gente nessa ideia de ir para a rua meio bater bola, tinha sim, tinha muita coisa que era improviso, mas não no improviso sim, de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e lá a gente decide o que faz. Isso nunca teve. Fala. E o texto? Como é que você está vendo a questão do texto hoje? Como Ah, é que você cara, está vendo? eu acho que mudou, né? Eu axe que tem várias coisas que você pega até na música, né? A música, uma letra sempre foi mais importante, uma canção. Hoje cagou-se. Hoje a música é um negócio de vibe, de multidão, é uma coisa muito mais convocatória do que declamatória, muito mais um vamos lá, né? Levanta a bunda, balança a cabeça, muito mais do que você falar minha vida era um palco iluminado. O valor da palavra, ela obviamente não é o mesmo, até porque você chegar em outros recursos, por exemplo, os memes todos, o recurso gráfico, o recurso de animação. A animação é um negócio que há 15 anos atrás só estava na mão da Disney, porra. Ninguém nem sonhava em fazer um negócio desse. Hoje é corriqueiro, entendeu? Hoje vem com aplicativo grátis. Então, isso tudo são ferramentas que eu vi, por exemplo, quando eu estava ainda na TV aberta. Ou mesmo quando eu fui fazer umas incursões no cinema. Você queria fazer um longa-metragem, você mandava um roteiro. Hoje você tem certeza absoluta que ninguém lerá, entendeu? Porque ninguém tem mais paciência, a não ser alguém muito septuagenário, entendeu? Já os últimos dinossauros. Na indústria do audiovisual, quando você apresentar um projeto, as pessoas já demandavam algo audiovisual, entendeu? Que você, ou você já. Se você já tiver grana para já gravar alguma coisa para querendo mostrar sua ideia, é melhor. Se não, grava alguma coisa, faz um PDF o mais rápido possível, que acima de 140 caracteres a cabeça das pessoas explode, entendeu? E é o que temos, entendeu? É o que temos. No humor, especificamente, eu não acompanho muito o humor brazuca, a não ser nesse humor, digamos assim, instantâneo e anônimo, que eu acho que é o grande barato da época, que é você aconteceu um peido, Bolsonaro peidou hoje, 5 segundos depois tem um monte de piada que você não sabe nem quem fez, entendeu? E por isso que não dá para dizer que não tá, e humor, que não tem mais. Não tem mais do jeito que a gente recebia o humor. Você sentava na frente da televisão, na hora que você já sabia que vinha aquilo que você gostava e não via o que você não gostava. Hoje não tem jeito. Hoje vem o que vem, gostando ou não, vem. Entendeu? E a telinha, que é do nosso tempo, né? Que é o louco, não sei o quê, a telinha é o celular, brother. Entendeu? E o celular é essa inundação. Entendeu? Então tem um ferramental que quem gosta de criação e democracia não dá para chiar,
Porque hoje, no nosso tempo, qualquer merda que eu quisesse pensar, eu tinha que ser contratado por uma empresa de comunicação, eles que tinham as câmeras, eles que tinham todas as condições. Hoje, um menino no celular faz o que quiser, entendeu? Hoje, um iPhone 4, hoje não, né? Um iPhone 4 tem mais capacidade de armazenamento do que o projeto Apollo, porra, que levou não sei quantos espaçonaves na Lua. Então, isso tudo é do caralho. Agora, eu acho que a gente teve, por exemplo, desde, não só da gente, desde os normais, eu acho que a TV aberta primeiro passou por um tempo que ela queria ser um negócio que não incomodasse quem estava ali para comprar detergente, quem estava ali para o comercial. A gente teve muito isso, essa ideia. Depois, não foi só a gente que não podia, os normais não pode até hoje, que é um negócio que falava putaria, e já é o normal, já é de 2002, 2013, o nosso é de 92, caralho. Entendeu assim? Então, primeiro, os programas que nos sucederam, eles são muito mais programas de novo do que novo. Não são programas que... Quando a gente era muito besta, até porque você vinha de um programa da regime militar, por mais que a gente adorava Chico Anísio, o Jô, Costinha, Golias, Trapalhões, a gente queria fazer um negócio totalmente diferente. A primeira reunião lá falou, não vai ter claque. Pô, mas por que não vai ter claque? Como é que as pessoas vão rir? Quando for engraçado. Quando não for engraçado, não vai rir. Entendeu? Então, tinha um negócio de abusado, de querer fazer o que não foi feito, que nós, quando a gente foi, digamos assim, nosso ciclo encerrado, e hoje acho que a gente já foi até cancelado, mas é outra história, assim, é um negócio que, por exemplo, quem nos continuou, mesmo não falando, mais nos homenageava, mais nos continuava do que apresentava algo de novo, entendeu? A novidade, tirando o programa que nos sucedeu, eram seriados de humor, que é um negócio, na boa, tipo I Love Lucy, né, brother? Isso tem 70 anos, entendeu? Quando você vê até os programas de auditório, como novidade, no canal a cabo, nenhum é melhor que Sai de Baixo, entendeu? Nenhum, entendeu? Sai de Baixo tem 30 e caralhada anos. Vários deles são inferiores ao Balança Mas Não Cai. O Balança Mas Não Cai tinha um personagem com primo pobre e primo rico, que era de uma riqueza, de uma sutileza, de uma delicadeza, brincava, esculachava a coisa da luta de classe, que nenhum programa de auditório tem essa inteligência hoje. Todo mundo hoje é só no estrionismo, só gritado pra caralho, não sei o quê. Mas isso, com tudo isso, você tem, por exemplo, que já não tem pouco tempo assim, tem uns 10 anos, ou um pouco mais, ou por aí, o Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos é um puta de um acontecimento, caralho. É uma galera que se juntou, pegou todas essas ferramentas que eu estou falando aí, papá, que está na mão, não estava na mão, estava na mão deles, da criação, à atuação, ao estilo, à linguagem. Pegaram o mercado, viraram uma potência. Eu me lembro que, uma vez, um cachorro grande lá me pediu para falar com o Pochá, para o Pochá entrar num programa lá, logo depois que a gente acabou, que eles queriam fazer o TV Pirata novo, né? Não, que vai ser que nem o TV Pirata, fala para ele que é para ele entrar no programa junto com todo mundo. E o Pochá estava na dele, não sei o que, por exemplo. Não, porque ele pode comandar uma revolução aqui dentro. Aí o Pochá me respondeu, eu achei uma delícia, você, pô, avisa lá que eu já estou comandando a minha própria revolução, eu já tenho a minha própria revolução para tomar conta. Porque isso é do caralho, entendeu? Os caras conseguiram uma audiência, uma potência, que antes só era permitida a uma televisão aberta bem sucedida. Televisão a cabo não alcança o que os caras alcançaram. E o sucesso também empresarial, não só como ideia maneira. Entendeu? Eles criaram um modelo no mundo, entendeu? Então, isso é uma coisa de agora, tem que bater palma. Tem uma galera que foi treinada numa escola que na minha geração não existia, que só existia nos Estados Unidos, que foi stand-up, que chegou primeiro no CQC, e todo mundo está aí ainda, né? E também depois pipocando até hoje, né? Que vieram muito bem treinados, que é uma galera que fez aí suas 10 mil horas ali, né? Chovendo em cima, passando vergonha, eu não sei o que, outra coisa. Então,
porra, isso é bacana, entendeu? Você tem hoje, assim, o humor é um setor, caralho, entendeu? No nosso tempo era ali, entendeu? Uma galerinha, você ia fazer humor. Eu me lembro, pô, os pais de quase todo mundo, o meu não, que o meu já se amarrava de cara, que ele achava uma ideia esporrante, mas os pais de todo mundo ficou preocupado. Ficaram preocupados, caralho, que porra é essa? Vai largar engenharia para fazer humor? Hoje, por exemplo, eu me lembro que eu já estava conversando com um dos humoristas da atualidade, que eu não vou entregar quem é, que falando, que quando eu fazia, né, stand-up no céu, falando uma famosa, aí falando de uma famosa também, ela era a maior Maria Comédia, dava para tudo que era humorista. Eu falei assim, pô, mas já tem disso, nosso tempo não tinha quem desse para humorista. O nego dava para roqueiro, pô. Dava para, porra, né, band leader, guitarrista, não dá para humorista, pô. Humorista não comia ninguém, entendeu? Assim, a não ser que ficasse rico, né? Hoje não, hoje tem Maria Comédia, tem até porque tem tanto humorista que tem até humorista bonitinho, né? Então tá tudo certo. Antigamente também não existia. Mas diga. Cláudio, eu recebi de vocês o famoso. Ah, e a gente recebeu de você suas pinturas, seus desenhos. Eu acho que essa camisa é tua, não é não? É minha, É sua. pintura minha. Muito agradecido, só que estão lá no meu escritório, eu estou em casa. Eu ia Que até massa. fazer lá, mas aqui está ameaçando chuva. Aí eu vim E para você cá. colocou aqui na sua dedicatória para o Clodô, um novo abraço por trás. O Adão também fez isso uma vez, mandou um negócio para mim. Queria me abraçar por trás. Mas como eu sou cadeirante, eu causo alguma dificuldade. Você fez participação nesse livro aqui Ah, em uma, duas, três, quatro, cinco, seis. ah. Todos nós fizemos. Você, o Reinaldo, enfim, todo o pessoal do Caceta São e o 30, Reinaldo com as suas ilustrações maravilhosas, né? a gente fez, são 30 capítulos, né? 30 partições da história do Brasil, do descobrimento até o governo Dilma. A gente, 5 de nós, todos nós, escrevemos 6 capítulos cada um, e o Reinaldo fez uma ilustração para todos. O Reinaldo fez 30 ilustrações, que o Reinaldo virou um velho preguiçoso, não quer fazer mais nada, só quer tocar jazz e desenhar. A gente falou, já que a gente não quer que ele toque jazz perto da gente, aí ele desenha. Aí a gente encomendou de ele desenhar, foi uma proposta que veio do Peninha, que a gente trabalha, é muito amigo, a gente trabalhou junto, a gente trabalhou junto nos Extraordinários. O Peninha que fez essa estrutura de divisão por 30, a gente encomendou para ele, faz algum múltiplo de 5, para a gente dividir igual. E aí ele fez essa estrutura de 30 partes, a gente sorteou essa parte. Eu até. Foi legal, porque muita coisa, obviamente, me lembrava, sabia, até porque eu sou um leitor, conto mais, mas muita coisa não me lembrava. Não lembrava. E hoje tem um negócio bacana, que quando eu estudei a história do Brasil, digamos assim, nesses episódios aí, descobrimento, não sei o que, babá, pô, não tinha internet, né? Então hoje você vai dar aí, você dá uma googada, você vê, por exemplo, documentos portugueses, ou estudiosos portugueses, o lado de lá, digamos assim, e você não tinha acesso a isso, entendeu? Você não fazia nem ideia. A quantidade de crônicas falando do dia da partida do Cabral, assim como foi o puta de um evento em Lisboa, porque era a maior partida, então isso tudo eu não tinha a menor ideia, entendeu? E também choveu pra caralho, foi uma decepção, aí não saiu, e saiu numa segunda-feira sem ninguém vendo. Mas aí, como teve, por exemplo, também, eu caí pro sorteio para mim, tenentismo. Eu falei, caralho, que porra é tenentismo? Eu fui ter que estudar tenentismo, entendeu? Assim, agora ficou muito legal porque a gente se comprometeu como assim, que a gente não ia falsificar a história, que nem a gente fazia no programa. A gente pegava uma base da verdade, que era a notícia, e fazia piada em cima. A gente não inventava uma coisa assim. Obviamente, a gente inventava do zero quando era extremamente ficção. Uma saranduba, não sei o quê. Mas quando a gente fazia do noticiário, em geral era isso. Era uma notícia que a gente desvirtuava, como a cena da novela existia, a gente dava desvirtuada. Então, a gente fez isso com a história do Brasil. Assim, tem muita coisa que você pergunta, mas isso existiu mesmo? Existiu.
Entendeu? Entendeu? A gente brinca com coisa, mas tudo que tá serve como livro de história, entendeu? Serve como informação também, não tem nenhuma mentira, não tem. Tirando as coisas óbvias que são piadas, né, que você vê que são piadas. Diga. Teve aqui uma parte aqui do livro, eu achei que tinha muito cachorro. Opa, você caiu, não. Eu pensei que tinha. Eu vi muito daquele humor antigo do Caceta, do início, aqui nesse livro. Tudo Hum. aqui é muito, muito, muito caceta, sabe? Uma coisa muito legal. O Eduardo Bueno só tem um defeito, ele é gremista, né? E eu, Ninguém é perfeito. Ele não é só gremista, como ele é gremista tarado, né? Eles, eu também sou parado. Acho que se a gente se encontrasse, a gente não ia se dar bem. hum. Vamos lá. Você escreveu toda a história do Brasil até Lula. E hoje, vocês conseguiriam escrever mais um capítulo nessa Ah, era? claro, né? Quando você estiver vivo e conseguindo ter cognitividade, você tem como comentar, como escrever. E a coisa realmente, né, foi numa escala, né, do Lula para Dilma para o Bolsonaro, numa escala de personagens, digamos assim, que se prestam, né, a sátira, ao humor. São personagens, assim, o Bolsonaro hoje, eu falo isso, ele é um personagem clássico de humor. Ele podia entrar na Praça Nossa, por exemplo, já falando tá ok, é esse, já vestido de faixa, sem precisar fazer nada, entendeu? Assim, então, a Dilma tinha o quê disso? Agora, a Dilma era um pouco mais, digamos assim, estranha por um lado e melancólica por outro, que ela tinha muito de humor, que te fala assim, sem querer, entendeu? Ela não tava, ela não percebia que estava sendo engraçada e você ria dela disso. Então, aquele humor assim que a pessoa não sabe que está sendo engraçado. O Lula já tinha essa coisa de showman, de stand-up. O Lula chega, até o Lula você tem vários, né? O Lula, frente à Fiesp, ele tinha um texto, quando ele ia falar com o Sem Terra, ele tinha outro texto, e ele, mas sempre aquela coisa do comunicador, do não sei o quê. E você vê, por exemplo, no Brasil, hoje, o cara que quer ganhar o leitinho das crianças sendo imitador, tem uns caras que a imitação são obrigatórias, né? Silvio Santos, Roberto Carlos, Lula e Bolsonaro. Eu não imito ninguém, entendeu? E todo mundo tira onda de imitar Bolsonaro, tira onda de imitar Lula, imita, mesmo que seja mal imitador, imita mal esses quatro. Entendeu? Ter mais, digamos assim, cardápio que isso são para profissionais, mas isso é quase a prova básica de um imitador. Dos quatro imitações que eu falei, duas são de presidente. Entendeu? Então, assim, o que eu acho engraçado é que nem você, quando fala do seu Crespo, você acha que nem é da Itália, né? Que já elegeram humorista. Né? Outro dia me perguntou assim, mas você acha que um dia o Brasil pode ter um humorista para presidente? Eu falei, pô, mas já não tem, cacete? Entendeu? A gente tem alguns. Pô, Jânio Quadros, não é? Um camarada que fala daquele jeito, outra coisa. A gente tem alguns presidentes que podem ter até, tipo assim, causar efeitos trágicos ou tristes, dependendo da visão de cada um, mas que são personagens mais cômicos, ou tragicômicos, ou quase cômicos. Então, assim, claro que dá para escrever, ainda mais com essa coisa que tem hoje, que além de ter o cara em si, o entorno também proporciona, né? Você tem os filhos, a conversa, né? Eu acho que, por exemplo, tem vários terraplanismos, né? Eu acho que, por exemplo, o terraplanista é um terraplanismo. Para mim, o cara que acredita na boa astrologia é um terraplanismo. Para mim, homeopatia é outro terraplanismo. Lula livre, para mim, é outro terraplanismo. Mas, assim, mas tem esse terraplanismo, claro, claro, que é dessa galera que lê a Bíblia como se tivesse escrita ontem para ele, e ele acha que um texto de 2000, cara, era nem 2000 e pouco, na verdade, a Bíblia era alguns séculos depois de Cristo, né? Feita meio de orelhadas, versões, numa época que, porra, ninguém morria de medo de carne de porco, entendeu? Ele morria com 35 anos sem dente, isso que é verdade. Então, assim, essa galera hoje está nadando de braçada, né? Então, isso também tem
comentários a ser feitos, entendeu? A quantidade, porra, na boa, você teve semana passada, você tem o senador que enfia dinheiro no rabo. Porra, entendeu? A coisa não para nunca. O que é difícil hoje, e todo mundo fala, virou lugar comum, é você fazer ficção. Ficção que eu acho que pô, tem que ter muita. Por isso que a ficção sempre parece algo menor, meio chinfrim. As melhores ficções que você vê são sempre baseadas em histórias reais. Porque a coisa assim, parece que é repetido, já vi de novo, menino, menino ama menina, tá bom, já vi, tudo certo. E pronto, siga. Fala, meu querido. Cláudio, essa questão. Tá, eu vi, vocês fizeram foi em 92, né? Vocês fizeram um comício do seu Creyson e foi uma coisa que o Brasil todo levou como comédia. Mas na eleição seguinte, um tempo depois, É, o Tiririca se elegeu. Aí depois outros palhaços foram se elegendo e o povo foi elegendo o cara. Saiu da ficção para. Eu fiz um paralelo com isso. hum. É, e como é que você vê o Brasil? Voltando à pergunta anterior, se fosse colocar mais um capítulo nesse seu livro aqui, você escreveria com esperanças esse próximo capítulo? Ou você acha que o que fala, o que botam no Bolsonaro, tudo, a oposição está certa, o Bolsonaro está certo? É um meio termo aí. Você apoiou também o Amoedo, né, na eleição passada, declarou o seu voto abertamente. A discussão, Esse é o meio termo? eu apoiei, não, nada contra, até conheço a Moedo, não apoiei a Moedo. Eu apoiei a ideia de você ter proposta liberal no Brasil, porque eu acho que o Estado e o gasto público no Brasil são os principais fabricantes de desigualdade e são a permanência da escravocracia no Brasil, é a manutenção da corte aristocrata que vive do suor dos outros. Eu acho que quando você representa a carga tributária que você representa e condena uma população inteira que já pagou por isso e não vai receber o que pagou, porque qualquer coisa que tem a palavra pública ou não virá, ou virá de baixa qualidade, ou será corrupta, ou será eficiente, ou será desnecessária, então, cara, não terá o saneamento, ou não terá educação, não terá o transporte, não terá segurança, não terá a saúde, tudo que ele já paga 5 meses do ano, 6 meses do ano, para isso tudo virar salário de desembargador, quando as pessoas são muito críticas em relação a uma elite e não percebem que a grande elite do Brasil não é privada, porque se for elite privada a gente seria o Canadá, seria os Estados Unidos, que a gente teria 2 milhões de empreendedores, a grande elite do Brasil é pública, é judiciário, é legislativo e são os porcos gordos das estatais premium. Isso é que domina o judiciário brasileiro custa 100 bilhões de reais. Não tem nenhum rico no Brasil que tenha perto disso. Perto disso. Se somar todos os ricos do Brasil, não tem perto disso. E custa para ter o judiciário mais desigual, que prende um monte de preto pobre em primeira instância e solta um bando de rico, em geral não preto, em segunda e terceira, até a última, o cacete, porque o cara tem advogado que custa caro. Então você tem mil coisas aí, que por isso que eu votei numa coisa que questionava o Estado, não teve nada a ver com a pessoa. O que eu acho que não dá para ser otimista, porque esperança é um negócio que você tem que construir, esperança não cai do céu. Você tem que fazer por onde? Por exemplo, a gente passando desde a redemocratização até agora, para não ficar num partido, a gente não melhorou porra nenhuma na coisa que é fundamental, que chama ensino de base. Ensino de base é um negócio que hoje nos torna hoje muito perto da África. A gente está disputando quinto, sexto lugar na América do Sul, em termos de qualidade de ensino, não é de quantidade de gente socada atrás de merenda. Eu falo assim, nossos professores, em 80% ou 90% ou 70%, dependendo da matéria, não sabem a matéria que estão dando. Quando a gente fala de um presidente boçal, de uma ideia boçal que renega. O Brasil, entre os países, os BRIC, a gente é o país que tem menos patentes no mundo porque a gente renega a ciência. Quantos governadores do Brasil sabem quem é Isaac Newton? Sabem quem é Darwin? Discutem a lei da evolução das espécies. Entendeu? Quantos membros do Senado ou do Tribunal Superior Eleitoral têm alguma formação científica? Então, nós somos e quanto, pior ainda, passando por experiência da social-democracia
a um partido que se dizia popular, popular e voltado para as necessidades básicas do, do brasileiro, do ser humano, o que é que melhorou para esse camarada pobre pra caramba, da escola dele, do saneamento para ele, do transporte para ele, da saúde para ele e principalmente da educação para o filho dele, entendeu? Para o filho dele, tirar ele dali, poder melhorar de vida, tirar ele dali. Então, quando você não constrói isso, quando você tem uma base, que a gente é muito semi-analfabeto, a gente é muito ignorante, a gente tem um convívio muito boçal, a gente não percebe a existência do outro, a gente nem se dá o trabalho de sacanear o outro. A gente nem olha, a gente liga a caixa de som do Bluetooth, foda-se quem esteja do lado, porque o outro não existe, a gente joga lixo pela janela, porque não é de ninguém. Então, assim, isso é muito difícil você dizer, eu sou esperançoso, tudo bem. Se você é devoto, você crê em alguma coisa, você crê em Nossa Senhora Aparecida, reza, eu não sou contra. Eu não sou contra nenhum tipo de otimismo. Eu estou falando só que, pelo menos, a grande definição, para mim, de um país, entendeu? Nelson Rodrigues deu há 60 anos, que é ou mais. Subdesenvolvimento não se improvisa, é trabalho de séculos. Tá? Esperança, ela pode até vir de improviso, ela pode vir sem querer, mas ela dura pouco, se for assim. Entendeu? Você pode aproveitar o momento, você tem que construir as bases. De novo, assim, se você tivesse preocupado realmente com quem vive lá embaixo, a gente tinha tido uma melhora, por exemplo, na maior vergonha do Brasil, por exemplo, que é o sistema penitenciário brasileiro. Nós estamos na época medieval, nas nossas prisões. Por que não se olhou para isso? Por que você não melhorou isso? Você só de um partido de esquerda teve aí 13 anos, 14 anos. Entendeu? Por que não se melhorou essa condição, que basicamente é um depósito humano de pobres brasileiros que são tratados como animais? Por que, de novo, não melhoraram a base da escola? Tudo foi cosmética, tudo foi tocado na casca, tudo foi para beneficiar castas de, de transferência de renda para Ciência Sem Fronteira até a farra dos empreiteiros. Entendeu? Isso tudo assim, com boas intenções, com péssimas intenções, a pobreza mesmo ganhou mesmo, foi, vem cá, compra aqui uma geladeira para tu subsidiar daí para tu ficar feliz e votar em mim, mas depois que a geladeira quebrou, tudo foi pro cacete, porque de base, de estrutura, não teve nada. Para mim é isso. Entendeu? É difícil ser otimista. Eu não sou, mas tomara que as pessoas sejam. Diga. Eu escrevi um livro chamado Depósito de Gente, a verdade sobre o sistema penitenciário de Pernambuco já. Você conhece, pô. Eu conheço profundamente o sistema. Hum. Eles não querem melhorar. O que me parece muito, muito mais grave nisso tudo, Cláudio, não sei se você tem essa percepção, é que o povo não está querendo sair dessa. Não quer, ou não sabe sair, ou não tem uma história para sair, não tem educação de base. Isso, Porque tudo o povo está cada dia lendo pior, cada dia se entendendo menos as notícias, as manchetes apenas são lidas, não vê com profundidade, e a eleição para prefeito está chegando e ninguém está dando a menor importância, sabendo que a eleição para prefeito é fundamental para qualquer cidade, que é aí que tudo acontece, né? Eu estou bem desesperançoso, sinceramente, eu não vejo grande projeto no Brasil. Mas, Cláudio, tudo que você falou, além de que não tem nenhuma objeção a ser falado, é difícil depois que você vê raciocínio, assim, mas eu sou muito esperançoso. É difícil, entendeu? Assim, porque, obviamente, você tem não é só que as pessoas não percebem. A gente tem que, você falou, você tem, por exemplo, uma história no Brasil que o cidadão brasileiro, ela não se sente nem participando de algo em comum, que se eu falei, ela não percebe nem a existência do outro, às vezes, se ela está incomodando ou não, se ela está sujando ou não, se ela está atrapalhando alguém quando ela parou um carro mal parado, essas coisas todas. Entendeu? Além disso, ela espera que as soluções, assim, ou as culpas, sempre são de alguém. Tem uma grande amiga minha, que é uma bióloga bastante inteligente, que ela sempre fala uma frase que só tem duas posições políticas ideológicas no Brasil que são realmente de massa. Ou o governo não fez, ou foi Deus quem quis. O cidadão não tem nada a ver com isso, entendeu? A pessoa não tem porra nenhuma a fazer nada. Então, a praia está suja porque o povo não tem educação, não é porque ele... Assim, é um povo que não tem educação.
é um governo que ele reclama, entendeu? Assim, mas ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o que o cerca. Eu vi uma reportagem num Bom Dia Brasil, desse Bom Dia Rio, uns 2 anos atrás, sobre que é outra ferramenta da não cidadania no Brasil, do esculacho com a cidadania, que é o pisca-alerta, que o cara liga e foda-se, e vai fazer, e fazendo exatamente isso. Pessoas que ligam o pisca-alerta para só estacionar irregularmente. Tem uma mulher que foi fazer compra no supermercado, a reportagem botou um reloginho lá seguindo ela, o carro já estava parado, deu mais de 1 hora a mulher parada no castelo. Quando ela veio com cheio de compra, não, porque a senhora está fazendo compra com o pisca-alerta, está fechando uma pista, não sei o que, tá coisa. Isso sou eu que tenho que obedecer a lei nessa selva? Do caralho, que a pessoa acha que é uma selva, entendeu? Mas ela acha que isso licencia ela para ela também participar dessa selva. Ou seja, no caso, naquela rua em questão, ela era a selva, entendeu? Ela era a pessoa que estava sendo a selva. Mas a pessoa não tem isso assim, essa ideia de que é, você escolhe a lei que você quer seguir, entendeu? Se você para no sinal, você joga e não anda pelo acostamento, você joga frescobol na praia e leva o seu cachorro, porque você já faz uma. Ou então você foda-se lei. Então, num país que tem um desapreço enorme à lei, entendeu? E mente profundamente, quando em todas as pesquisas diz que todo brasileiro é contra a corrupção. Se todo brasileiro fosse contra a corrupção, do Oiapoque ao Chuí, qualquer pesquisa diz isso, 99,9%. Você é a favor da corrupção, não tem ninguém que seja a favor no Brasil. Então você tem um país pouco corrupto, não é verdade? Então, assim, então a gente tem essa coisa meio sonsa, essa coisa meio semi-analfabeta, e não tem um projeto, não tem um projeto. E você chega assim e fala assim, não, nós vamos melhorar pra caramba, porque ninguém melhorou, ninguém deu salto de educação do país, no mundo, sem aumentar a carga de ensino e sem cobrar. Todas as coisas a coisa que mais sindicato se pela de medo é você ter algum mecanismo de aferimento, que tudo é o capitalismo, que está não sei o que, outra coisa, e também você ter qualquer, digamos, mudança, digamos assim, numa acomodação que leva todo mundo a, digamos assim, a fingir que faz uma coisa, fingir que faz outra, não fazer nada, né? E que leva a um quadro funcional, por exemplo, no Rio de Janeiro, que eu sei os dados mais de cor, que você tem 67% dos inativos que ficam com a grande parte dos impostos, consomem, por exemplo, todos os royalties de petróleo do Brasil, do Estado, são consumidos pelos 670 mil nativos, 67 caras se aposentam com menos de 50 anos. Então você tem uma disparidade grande no Brasil, que você tem mais da metade da população tem um sonho em ser servidor público, e o serviço prestado é um pesadelo, porque ninguém quer prestar serviço nenhum. As pessoas querem se servir de benesses e estatutos que essa casta cravou para si, chama de direito adquirido, e que você criou, além disso, uma cultura que você tem que esperar que o Estado faça tudo por você. Então você acredita no Pai Grande, você acredita no Pai do Povo, você acredita no Messias, que estamos na presidência, até tem o nome de chama Jair Messias. Então você acredita em qualquer desse tipo de coisa, que um camarada que vai vir e vai. Por quê? Porque a gente, primeiro, está habituado com isso, a gente é sonso o suficiente para saber que se fosse você que fosse o vereador, você estaria roubando também, achar que todo mundo está entrando nessa para isso, que todo mundo acha que o ladrão é o outro, não é seu tio. Seu tio não é contrabandista, seu tio lida com comércio exterior. Entendeu? Então, é por aí. Diga. Tá bom, Cláudio. Bom, Cláudio, falamos um pouco de humor, falamos de política, falamos Só não falamos de de... putaria. Fala. Agora eu vou entrar na pergunta fundamental, a mais importante. Vocês não comiam ninguém mesmo ou é só história? Rapaz, essas coisas, obviamente, tem. Primeiro que vocês é gente demais, né? Então são 7. Eram 7. Bussunda morreu, né? É. Então, cada um tem a sua, né, a seu nível aí de gerência. Tinha um negócio que é real, né, que todo mundo casou muito cedo, todo mundo é casado, com exceção do Bussunda, que deixou uma viúva, e o Hubert, que ficou viúvo, todo mundo é casado com as mesmas esposas até hoje. Isso significa que todos têm casamentos felizes. Isso é um grande impeditivo, né?
E também isso também gerava um certo brand, uma certa brincadeira, que é, e mais uma vez, não comemos ninguém. Assim, digamos que estatisticamente, pela oferta ser gigantesca, é difícil sustentar 100% de veracidade nessa informação. Mas, digamos também que é uma informação assim, muito privilegiada para também sair se falando assim. Você não vai Acho que todo mundo tentou alguma coisa, entendeu? A Maria Paula mesmo fala que todo mundo tentou com ela e ninguém conseguiu, até porque ninguém de nós estava na cadeia alimentar da Maria Paula, que Maria Paula basicamente era uma predadora de inclusive, jovens no seriado surfistas. Procurando o Cassino Quê? do Planeta, né? Quê? Inclusive, no Que seriado procurou? Procurando o Cassino do Planeta, tem um capítulo dedicado a isso, né? Você e o Hélio de la Penha Uhum. tentando... É, que ela estaria namorando o filho do Hélio. E que o filho do Hélio É, o filho do Hélio de verdade faz até uma participação do seriado, é o filho dele mesmo. eu Mas vi, é que, na verdade, eu o seriado foi uma delícia fazer, primeiro que tinha uma coisa que a gente se auto-sacaneava. Depois que a gente brincava com coisas que eram um pouco brincáveis, que a gente sempre gostou de brincar disso. Que é velhice, ostracismo, tá fora de moda, o público não te reconhecer, algumas pessoas não te reconheceram, te confundirem, não sei o quê. Que todo mundo evita esse tipo de assunto. Foi que nem o nosso primeiro filme de longa, que a gente foi fazer um filme de humor que se passa no período da ditadura militar, basicamente porque ninguém tinha feito. Porque todo mundo só fazia filme sobre ditadura militar triste, sério ou reflexivo. A gente fez um filme zoando. Então, o Procurando Cacete Planeta era um meio isso também, que é o brincando da falsa vida real, que a gente brincou várias vezes. O próprio comício do Seu Creço é uma inserção da ficção na vida real, que é que ali no começo do Seu Creço eram 15 mil pessoas, não são 15 mil figurantes. As pessoas foram porque quiseram, entendeu? Levaram faixa, então as pessoas eram de verdade. A gente tratou como fosse um comício de verdade, só que o personagem era um personagem hiperficcional. Usava barriga de travesseiro, dente pintado de preto, o cacete. E você viu ali, não sei o que, então as pessoas tratavam a quantidade de pedidos que eu recebi das pessoas. Se você foi eleito, o nego me pediu operação no SUS, emprego, cadeira de roda. As pessoas pedindo coisas sérias que você via. Responde muito a sua outra pergunta, né? Porque as pessoas, entendeu? Por exemplo, eu falava assim, eu falava, cara, eu sou um falso, tem isso, não, a gente botou isso no seriado também. Eu sou um personagem de ficção, eu não sou de verdade. As pessoas, mas se o senhor foi eleito, é que meu filho está precisando, entendeu? Então, assim, então tinha essas coisas também assim. Então a gente é, participava do procurado, a gente teve uma coisa, e a gente foi muito uma delícia escrever, porque, na verdade, a gente se lembrou de várias histórias de verdade, e que a gente, ao trocar de personagem, por exemplo, uma história que acontecia comigo passava para o Hélio, uma história que aconteceu com o Hélio, uma história que aconteceu com alguém que a gente conhecia, a gente pegava essa história e botava como se tivesse acontecido com um da gente. A gente misturava uma história de verdade com outra de verdade também. Tudo isso já virava ficção, entendeu? Porque você só. Lembra, porque assim, não aconteceram exatamente como está lá, nenhuma, até porque não aconteceram com as pessoas que estão falando aquilo, mas, de uma certa forma, muita coisa aconteceu ali, entendeu? Muita coisa de verdade. Só que são todas verdades assim, meio camufladas, meio assim adulteradas, então param de ser verdade. Mas vem dessa, digamos assim, dessa origem, dessa base aí, desse brainstorm que chama, desse toró de ideias, eles vêm a partir das histórias verdadeiras. Mas foi uma coisa meio assim, era uma pergunta que estava no ar, né? O que eles estão fazendo? Onde eles estão? Porque foram alguns anos sem você estar mais na frente das câmeras. é, Falta. Eu acho que foi uma. E a nova geração não conhecia muito bem vocês, né? é, Foi até um mas o começo, Multishow também passou muito tarde. Eu acho que essa série ainda será reconhecida. Eu tenho o maior orgulho, que eu acho que foi um dos melhores textos que a gente já escreveu. A gente estava cheio de vontade de escrever, a gente estava brincando, se divertindo muito fazendo.
Eu acho que o Multishow errou, pô, passou muito tarde. Passou meia-noite, o cacete, não sei o quê. Mas eu acho que quem vê tá na nuvem aí, tá no Now, tá nessas coisas aí, Globoplay, não sei o quê. Eu tô no Globoplay, eu É, assinei o Globoplay, tá na dá para assistir. Globoplay, aí tá procurando Caceta Planeta, são 2 temporadas, 20 episódios cada uma. Eu acho muito bom, entendeu? Mas siga, meu filho, até porque tá acabando essa porra. Bom, tá Diga. quase acabando, está no final já, Cláudio. É, o Eu, Instagram só eu quero. permite 1 hora. É por isso para não encher o saco também, né? Para a gente acabar logo, não cansar. Eu queria uma camisa do Tabajara, onde que a gente compra? O Cara, famoso time. comprar não tem. Acho que não tem mais, não. Mas deve ter uma perdida aí, pelo menos é o tamanho, né? Entendeu? Porque você é XXXL, né? Não? Quantos X tu tem aí? Eu Eu já tô pegando conheço. é. Porque assim, deve ter alguma perdida, assim, porque não fabrica mais, né? A gente até chegou a ter uma conversa para voltar a fazer, porque a gente voltou ano passado a fazer, a gente se encontrou de novo e fez um espetáculo chamado Caceta Planeta 30 Ancs, que é o anos grafado com X, né? Porque que é a moda do gênero, Caceta Planeta 30 Ancs. E aí a gente fez, a gente, na verdade, levou uns 3 meses para escrever, mais ou menos um mês e pouco ensaiando, e quando a gente estreou em outubro, a gente ia fazer outubro, novembro, dezembro, e ia voltar esse ano com um turnê, digamos assim, mais nacional. A gente até, antes de ser nacional, eu tinha fechado com a Secretaria de Cultura de São Paulo, 30 shows lá em São Paulo, e depois que a gente ia sair para o Brasil, e aí por causa desse movimento, tinha aparecido num dos shows aí um camarada querendo relançar as camisas do Tabajara, e aí fez uns amostras, por isso que falei que deve ter algum lugar, mas só que aí veio o coronavírus, né, meu querido? Então, quando a gente programou que ia voltar do carnaval, fazendo a turnê, os 30 shows em São Paulo, ia fazer acontecer, o popular, né, dobra e enfia na rabeta. Não teve nada. Então, e a última coisa que vai voltar é show em praça pública, que a gente tinha fechado 30, isso então vai demorar É, 2 anos para voltar. no dia que vocês estavam aqui no Recife, eu estava com uma exposição em Caruaru. É. E a gente E foi de Recife também meio de improviso. A gente nem se incomodou muito, porque em alguns lugares a gente foi assim, quase sem divulgação, não sei o quê, porque a gente estava querendo dar uma esquentada no show para voltar depois fazendo assim mais dias por cidade. Porque uma cidade, Recife mesmo, a gente passou um dia batido, um teatro meio longe, lá no Shopping Guararapes, não sei o quê. Foi legal, foi animado, modéstia à parte, o show estava muito engraçado, que a gente fez uma retrospectiva com bastante imagem, né, passava uma projeção bem bacana, tinha bastante história que a gente contava sobre esses 30 anos, entendeu? Uma homenagem ao Bussunda, uma homenagem a Maria Paula, o cacete, isso aqui. Mas e aí, bicho, veio o tal da Covid e deu uma parada geral, né? Então não deu nem como seguir adelante. Mas quem sabe ano que vem. infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu quero te É, agradecer muito. eu também. Bom papo. Você é um rapaz muito simpático. Essa sua versão Dom Pedro I, assim, mais assim, parrudinho, também bem bacana. Espero que você. Tá bom. Beijão, valeu. Quando quiser de novo, fique à vontade. Tá bom, Cláudio. Obrigado, hein? Grande Obrigado, meu beijo. querido. Beijão. Beijo a Tchau. todos que estiveram aqui comigo. Obrigado a Sábado eu todo estarei. mundo aí também que apareceu. Beijão. Uhum. Todo mundo. Sábado eu vou estar com a minha exposição de 50 anos na cidade de Palmares, Pernambuco. Quem puder aparecer, apareça por lá. Grande abraço. Muito Beijos. obrigado. Beijo.